Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui mais uma vez para que nós pudéssemos juntos estudar a palavra de Deus e dar continuidade à nossa EBD, porque é de grande importância, né, que a Igreja de Cristo ela continue levando a palavra e motivando, né, a continuarmos essa busca, né, de conhecer a Deus, conhecer quem Ele é e o que Ele deseja que nós sejamos para Ele. Então, assim, essa lição que se inicia agora, nós estamos numa nova revista, nesse trimestre, é o segundo trimestre de 2020, ela traz o tema A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Ela nada mais é do que a carta aos Efésios. Então, assim, a gente vai tratar nessa lição 1, carta aos Efésios, né? Saudação aos destinatários. Quem era endereçada essa carta, qual foi a autoria, quem escreveu, por que ele escreveu, o que ele veio nos exortar, o que o apóstolo Paulo veio nos doutrinar nesta carta. E o texto áureo, ele se encontra lá no Efésios, capítulo 1, versículo 2, que está escrito assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Efésios, versículo 1 e 2, e em Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Iniciando a lição, né, a Epístola aos Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo ou ainda a rainha das epístolas. Nessa lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios. O primeiro tópico, nós vamos ver a autoria e a data. A autoria, conforme de costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E no capítulo 3, há outra evidência interna, porque ela é escrita na primeira pessoa. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, né, o seu nome romano, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Um detalhe que ele se identifica como autoridade, né, apóstolo de Jesus Cristo, e ele faz uma ressalva pela vontade de Deus, porque ele não denomina que não é pela vontade do homem, não é pela vontade dele, mas sim do próprio Deus que ele direcionasse essa carta a todos aqueles que estavam congregando, né, naquelas regiões. E uma coisa assim que a gente chama muita atenção, porque essas cartas foram escritas, a maioria, uma porção delas, né, o rol dessas cartas foram escritas na prisão, que foi Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Então, assim, ele estava limitado, né, hoje, né, muito identificando muito conosco, que fisicamente eles estavam limitados, eles não tinham contato, mas espiritualmente ele estava livre, porque ele tinha liberdade no espírito e discernimento para poder escrever todas elas e direcionar aquele povo que provavelmente estavam precisando de uma palavra, uma palavra de ânimo, para que aquelas pessoas voltassem ao primeiro amor, que elas voltassem a congregar da forma que elas congregavam. E isso chama atenção, porque é um momento muito propício no qual nós estamos vivendo, né? Então, assim, e nessa Epístola aos Efésios, a todo momento ele fala, né, que ele está aprisionado, né, que ele é prisioneiro de Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. A data, provavelmente, que foi escrita foi no ano de 61 a 62 depois de Cristo. Então, vamos ver o método histórico. A cidade de Éfeso era uma das principais províncias da Roma, da Ásia Menor, atualmente onde se encontra o país da Turquia. Era considerada a capital, uma cidade muito cultural, onde tinha uma das maiores bibliotecas da região. Ela tinha uma localização estratégica, era uma cidade portuária, porém banhada pelo rio Cáster. Quando outras cidades banhadas por mar
sofria inundações, Éfeso permanecia ilesa e todos os navios passavam por ela. Tinha uma rotatividade muito grande, existia uma religiosidade muito grande em Éfeso. Tinha um templo de adoração à deusa Ártemis ou deusa Diana. O tamanho do templo era aproximadamente de 6 quilômetros. Tudo girava em torno do templo, da adoração a essa deusa. Tinha uma movimentação na cidade por causa do templo. O comércio girava em torno da venda de artefatos religiosos. Lá também era tido como banco. Pagava-se um ingresso para entrar na cidade de Éfeso. Ela tinha um anfiteatro que cabia em torno de 40 a 50 mil pessoas. E nesse lugar que ocorre o tumulto relatado no livro de Atos, capítulo 19. A cidade era tão desenvolvida que possuía latrinas, banheiros públicos. A cidade de Éfeso era conhecida pela tradição de mágica e ocultismo. Naquela época, o livro Efesino, um livro de simpatias que resolvia problemas do cotidiano, era um livro muito valioso para aquela época. O templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do templo antigo, porque era muito grande e bonito. Era feito de mármore branco. Também era adorado o deus Baco, o deus do vinho. A história conta que eram oferecidos sacrifícios atrás das colunas do templo, onde havia sacerdotisas que eram como prostitutas, e os homens tinham relações sexuais com elas, sendo uma forma de adoração à deusa Diana. Quando essas mulheres engravidavam, elas eram expulsas do templo, pois não podiam manter seus filhos dentro do templo. Elas eram deixadas na rua, abandonadas. Por isso, vai entender que o livro de Éfeso fala muito da paternidade, porque a cidade de Éfeso era uma cidade matriarcal, onde a deusa Diana que mandava. Existia muito órfãos por causa da adoração a ela. Então o apóstolo Paulo vai falar muito da paternidade de Deus, vai combater essa adoração matriarcal, revelando a paternidade de Deus no livro de Éfeso. E para concluirmos a carta aos Efésios, vários estudiosos têm sugerido 3 palavras para a gente resumir essa carta. E eu achei assim fantástico, porque se nós analisarmos com precisão essa carta, nós vamos identificar essas palavras sendo escritas e fundamentadas a cada capítulo, que é assentado, andando e firmado. Então, a justificativa dessas 3 palavras, ela se resume assim, ó. Pela posição, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. A sua responsabilidade é andar contignamente ao chamado que lhe foi feito, e este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás, e todas as suas hostes, na qual ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo. Isso significa que o ponto de vista da mensagem em Éfeso é mais amplo e maior do que outras epístolas. Por fim, a mensagem de Éfeso requer um novo padrão de conduta, para a qual a igreja cristã, tais como manter a unidade, adorar a Deus, viver no Espírito, e encerra com orientações de como se portar nos relacionamentos conjugais, na vida social, bem como proceder na luta contra o diabo. A epístola, portanto, contém uma combinação de doutrina e vida cristã, daquilo que Deus fez e daquilo que ele se espera da igreja. Então, assim, ela vem tratando sobre paternidade, identidade, tudo questões que aquele povo naquela época estava passando. E será que hoje nós também não estamos nos vendo diante de algumas situações nessa carta? Então, eu chamo a igreja para essa reflexão e agradeço a oportunidade por mais uma aula, mais uma participação aqui com a igreja. E na próxima lição nós estaremos estudando a lição 2, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós esperamos vocês para a próxima videoaula e que Deus abençoe e nos guarde e nos proteja de todo o mal.